Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, irmãos, nós vamos meditar na carta de Gálatas, carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, os versículos de 13 a 26. Todos acharam? Gálatas 5, 13 a 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vamos orar? Senhor nosso Deus, temos um momento, Pai, um momento da palavra, que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Senhor. Que eu me esvazie, Senhor, e o Senhor fala através da minha boca, Senhor, o que a igreja aqui, representada como corpo de Cristo, Senhor, precisa ouvir, e eu também, Pai. É o que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele exorta os crentes da Galácia, seus irmãos em Cristo, para que sejam servos um dos outros pelo amor, o que só seria possível se eles andassem pelo Espírito Santo, não pela doutrina dos judaizantes. Então, no capítulo anterior, no capítulo 4, Paulo já havia exortado os crentes da Galácia quanto a não se renderem aos falsos mestres judaizantes, se renderem aos ritos judaicos, porque se eles fossem influenciados, eles deixassem de circuncidar por aqueles agitadores, eles se submeteriam à escravidão da lei e abandonariam a doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Cristo. Então, enquanto nós vamos discorrendo por esses versículos, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele vai abordar, né, alguns conflitos internos que ocorriam na igreja de Gálatas.
E ele fala que havia dentro da igreja desentendimentos, brigas, disputa entre eles. E Paulo chega até a ironizar, quando aqui no versículo 15, acompanhe comigo, ele diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Veja que esses conflitos, essas brigas, que era resultado da influência dos agitadores, aqueles homens, aqueles falsos mestres que estavam ali, ensinando para eles, essas brigas, esses desentendimentos, eles deveriam ser vencidos pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é o que acabamos de ler aí no versículo 14. Então, Paulo, ele aponta o amor como uma solução. O amor que cumpre a lei e que é fruto do Espírito. Então, vejamos, existe um contraste entre os crentes da igreja da Galácia, os falsos mestres, os judaizantes, e que seriam homens que estavam pervertendo a fé de muitos gálatas. E o apóstolo, ele chega a desejar que esses agitadores, os judaizantes, se mutilassem totalmente ao praticar a circuncisão. Vejam no versículo 12, ele diz assim: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Mutilar aqui no sentido de castrar. Quando a gente lê lá em Filipenses 3:2, ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado com o que poderia ocorrer dentro das igrejas. Poderia resultar dos cristãos, principalmente os novatos, se desviarem da fé. Então, Paulo, ele fica estarrecido, Paulo, ele fica apavorado, perplexo com isso. E veja, Jesus, ele já havia dito aos discípulos sobre quando alguém fizesse os seus pequeninos tropeçar. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Se os irmãos puderem abrir no Evangelho de Lucas 17. Evangelho de Lucas 17, versículos 1 e 2. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. A palavra escândalos aqui é uma palavra que vem do grego, escândalo, um termo que se referia à isca, uma isca que fica presa no gatilho de uma armadilha. Depois, a palavra veio significar qualquer coisa que faz alguém tropeçar, cair numa cilada, ou que faz as pessoas tropeçarem e pecarem, serão condenados. E aí continua no versículo 2. Melhor fora que se lhe pendurasse, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Os Gálatas, eles eram irmãos queridos, que haviam sido chamados à liberdade de Cristo, né? Porém, havia risco dos Gálatas errarem. E Paulo, então, ele exorta, né, de maneira preventiva, para que a conduta dos irmãos, as crenças ritualísticas, não fossem aceitas.
porque Jesus nos libertou da lei somente no sentido de que ela não pode mais nos condenar. Então, essa liberdade da condenação da lei, mediante a justificação pela fé somente, não implica que somos livres em Cristo para ignorá-la ou deixar de fazer o que ela manda. Pensar que a liberdade cristã é uma licença para vivermos em pecado. A carne, as nossas vontades, é de natureza pecaminosa, herdados de Adão e Eva. Então, Paulo, ele descreve as obras da carne. Nos versículos de 19 a 21, ele fala: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticaram. Eu e os irmãos, nós precisamos andar em espírito para não dar vontade à nossa carne. Eu não posso deixar de ignorar a lei. Eu preciso seguir em frente, continuar lutando com o meu próprio desejo, o desejo da carne. Tem pessoas que não lutam contra os desejos da carne e acreditam que elas são pessoas boas e talvez que essas pessoas façam boas obras, pessoas que ajudam muita gente e por isso acreditam que por fazer essas obras, essas pessoas serão salvas. Isso é um engano, porque eu preciso crer, eu preciso ter fé, e é por meio da fé. E isto não vem de nós, né? É Deus que nos concede a certeza que Ele está em nós e somos salvos. Então, primeiro, né, nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos pedir força a Deus, porque Ele está pronto para nos ouvir. Se cairmos, irmãos, Deus ele pega na nossa mão e nos levanta. Ele levanta. Ele te fará com que você se arrependa, porque tu estás salvo, mediante Cristo Jesus, que morreu por você, por mim e por todos os eleitos. Amém, irmãos? Então, continuando, os judaizantes, eles erravam em ensinar a justificação pelas obras da lei, né? Então, por sua vez, os gálatas também corriam o risco de errar ao concluir que, se a justificação é pela fé, logo não é pelas obras da lei, e assim poderiam usar a liberdade em Cristo como pretexto para dar ocasião à carne e mais, alegavam que isso não traria qualquer prejuízo à salvação deles. Então Paulo, ele quer impedir essa mentira dos falsos profetas, né? Esse ensinamento errado, e o tempo todo ele ensina na carta de Gálatas que Cristo nos libertou da lei. É verdade que Deus havia chamado os Gálatas para a liberdade, como lemos lá no versículo 13, mas essa liberação da lei não era licença para uma vida na carne, no pecado. Ao contrário, eles eram livres da lei, mas escravos, servos um dos outros. Então Deus, ele nos liberta em Cristo da escravidão, das regras, normas, dos estatutos e mandamentos da lei, porém faz isso para que nós tornemos escravos um dos outros. Então nós somos livres para servir e servir em amor.
aquilo que os judaizantes queriam por força da lei, os cristãos fazem por amor, não como por obrigação. Quem ama o próximo, ele cumpre a lei. Então, Paulo ele resume toda a lei de Deus no mandamento de amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, é um mandamento que já estava no terceiro livro de Moisés, ano 1446 a 1406 antes de Cristo. Quando a gente lê no livro de Levítico 19, 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então Jesus, ele considerou esse mandamento, segundo mandamento, como um dos maiores mandamentos. E a gente tem referência desses versículos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também na carta de Paulo aos Romanos. Então, provavelmente, Paulo ele está querendo dizer que pelo amor ao próximo, eu também demonstro o meu amor a Deus. Na verdade, só há uma forma pela qual eu provo que realmente amo a Deus: amando o meu próximo. Quem ama o seu próximo não vai falar mal dele, não vai ficar causando intrigas, não vai passar a mão na cabeça e depois desrespeitá-la, dando falso testemunho contra ele. Então, se você ama a Deus, meus irmãos, de todo o coração, se você ama a Deus de todo o coração, você jamais fará isso. Você faz parte do corpo de Cristo, dos irmãos em Cristo. Contudo, irmãos, nós estamos presenciando muitas polêmicas nas igrejas de Cristo a respeito disso. Então, as pessoas nos cantos da igreja preocupadas com decisões que foram tomadas por homens que Deus confiou. Não tem como mudar o que Deus planejou. Precisamos seguir em frente, confiar que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Os crentes da Galácia estavam longe de amar uns aos outros. Então a advertência de Paulo, no versículo 15, diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que sejais mutualmente destruídos. Revela o que estava acontecendo nas igrejas, os conflitos, as brigas, as polêmicas. Quem sabe as igrejas já estavam divididas em grupos, uns seguindo os judaizantes, os falsos mestres, e outros o ensino de Paulo. Então a discussão entre eles parece que havia chegado num ponto extremo. Mesmo que descontemos o tom irônico de Paulo na passagem, ainda assim revela uma situação preocupante. Parece uma luta de animais selvagens encarniçada entre si. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidados para não vos destruíres mutualmente. Isso tem se repetido ao longo da história na igreja cristã. Homens que provocam dissensões, separações, divisões, são também falsos mestres de hoje. Se temos brigas, discórdias entre os Gálatas, Paulo apresenta a vida no Espírito como caminho para o amor que cumpre todos os mandamentos e vence a carne, o pecado. No versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. E nos versículos seguintes, podemos verificar que Paulo associa a doutrina da justificação pela fé ao andar no Espírito e ao fruto do Espírito. Quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne.
não está sob a lei. Quem está no Espírito dá fruto do amor e já foi crucificado com Cristo. Leia comigo no versículo 16. Andai no Espírito. No 18, guiados pelo Espírito. No 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 24, e os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. São dois sistemas opostos, né? Duas maneiras de viver contrárias entre si. A vida no Espírito, ela trará a vida eterna. A vida debaixo da lei, a condenação eterna. Então, o legalismo dos judaizantes não era somente uma maneira de interpretar o Evangelho de Cristo, mas sim uma contradição, uma negação completa dele. O mundo está caído, né? Vivemos num mundo caído, num mundo pecaminoso e destinado à condenação, vivendo sob o domínio da carne. Em contraste, ser justificado pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, é o caminho de Deus que nos livra do jugo da lei e pelo Espírito Santo nos livra também do poder da carne sobre nós. Podemos andar no Espírito ou fazer as obras da carne. O que seria andar no Espírito? Quando nós estamos andando no Espírito, já não temos mais vontade de satisfazer a concupiscência da carne. Essa negativa, obra do Espírito, de nunca satisfazer a concupiscência da carne, os Gálatas já tinham recebido quando creram em Jesus. O Espírito foi enviado pela graça ao coração deles, como resultado de terem sido aceitos por Deus como seus filhos. Vemos isso no capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim, ó. É porque vós sois filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Se os Gálatas andassem debaixo do poder e da orientação do Espírito, teriam força suficiente para resistir aos desejos carnais de sua natureza pecaminosa. Assim como havia naquele tempo homens que tinham conflitos internos entre carne e espírito, hoje também há em nós esse conflito entre carne e espírito. É um conflito constante, porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Percebemos que há uma guerra dentro de nós. E não há possibilidade de paz ou acordo. É um conflito interminável. E observe, jamais seremos tão guiados pelo Espírito a ponto de nunca mais cometermos pecado. Sempre, sempre estaremos pecando. Então nós precisamos dobrar nossos joelhos todos os dias diante da presença do Senhor e pedir para que Ele nos ajude. E a carne, ela jamais dominará tão intensamente a ponto de nos sufocar definitivamente o Espírito Santo em nossa vida. Sabemos que estamos presos a este conflito, de forma que não fazemos o que queremos, quer seja cometer pecados, quer seja vivermos de maneira santa. Se há alguma vitória, ela é do Espírito. Assim como os Gálatas já haviam recebido o Espírito pela fé em Cristo.
e não estava debaixo da lei da condenação. Já não eram mais escravos. Então, assim também nós devemos ser. A vida no Espírito é a única alternativa vitoriosa. O que seria fazer obras da carne? Os Gálatas certamente estavam se familiarizando com elas, com essas obras da carne. Eles haviam praticado essas obras antes de serem alcançados pelo Evangelho da fé em Jesus Cristo. E Paulo faz uma relação delas para que não reste dúvida. Ele agrupa, 4 categorias de obras da carne. Pecados sexuais, um deles é o pecado sexual, imoralidade, impureza, a indecência. Teve um culto que o pastor Marcos Borges falou sobre isso, que nós temos à nossa frente, à nossa disposição, a internet de hoje, e com um clique eu posso ali satisfazer a vontade da minha carne. Com a mente e o coração, eu pratico a imoralidade. Pratico o desejo que está enraizado dentro de mim. Então nós precisamos orar por isso, irmãos. Principalmente nós homens, A segunda seria as manifestações religiosas erradas, Procuro uma igreja que possa me oferecer algo para satisfazer a vontade da minha carne também. Nós vemos muitas igrejas pregando a doutrina de forma errada, Tem igrejas que vendem perfume, fala que é o perfume da essência de Cristo, Cristo, se eu passar o perfume da essência de Cristo, Cristo ele vai me livrar do mal olhado, pedaço da cruz de Cristo. Eu guardo um pedaço da cruz de Cristo porque aquilo vai me proteger. O culto à imagem de escultura, encantamentos, homens que procuram, ou mulheres que procuram feiticeiros para fazer um trabalho para a vida amorosa, bruxaria, contatos com os mortos. Então são muitas doutrinas que fogem da doutrina que seria a doutrina que Deus quer, a doutrina do Espírito. Pecados referentes, o terceiro é os pecados referentes ao relacionamento com o próximo. Inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, egoísmo, discórdia, inveja, e por aí vai. São pecados das relações humanas, O quarto são as atitudes coletivas pecaminosas. Uma delas é a bebedeira. Saio com os amigos, vou para a balada, vou beber. Noites regadas a bebidas, muita comida. Isso expressa a falta de controle e de moderação. Então, Paulo ele faz uma forte advertência aos Gálatas quanto a essas obras, dizendo: os que praticam tais obras, estes não herdarão o reino de Deus. Já o fruto do Espírito aponta para uma vida consciente, caracterizada por virtudes. A primeira é o amor, que parece ser o fruto principal do qual as demais derivam. Em seguida vem a alegria, vem a paz, que me lembra da reconciliação com Deus mediante a fé. Depois a paciência, a benignidade, a bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Isso, sim, é o fruto do Espírito. Isso é a graça, é a atuação do Espírito em nossa vida. Essas qualidades podem ser experimentadas em nós. Amém, irmãos? E para finalizar, é evidente que não existe a menor possibilidade de alguém vencer a carne, a não ser
mediante sua opinião com Cristo pelo poder do Espírito. Estamos debaixo da carne e do pecado, portanto, debaixo da condenação da lei. Não tem como uma pessoa não regenerada se justificar diante de Deus. Também as obras da lei não são capazes de mortificar a carne e vencê-la. Nós, cristãos, precisamos nos analisar com bastante seriedade à luz das listas de obras da carne, do fruto do Espírito que Paulo apresenta. E aqui eu deixo uma pergunta para os irmãos. Será que realmente fomos justificados de nossos pecados? Graças a Deus, temos Jesus que morreu por cada um de nós e Ele nos salva do pecado. Amém, irmãos?